Leis acerca da propriedade. Se um homem furtar um boi ou um carneiro, e o matar ou vender, pagará 5 bois pelo boi e 4 carneiros pelo carneiro. Se o ladrão surpreendido de noite em flagrante delito de arrombamento for ferido de morte, não haverá homicídio, mas se o sol já tiver levantado, haverá homicídio. Ele fará a restituição. Se não tiver nada, será vendido em compensação de seu roubo. Se o que ele roubou, boi, jumento ou ovelha, estiver ainda vivo em suas mãos, restituirá o dobro. Se um homem fizer estragos num campo ou numa vinha, ou deixar seus animais pastarem no campo de outro, compensará o dano com o melhor de seu campo e de sua vinha. Se um fogo se acender, alastrar-se pelos espinheiros e consumir o trigo, enfeixado ou de pé, ou então todo o campo, o autor do incêndio indenizará os danos. Se um homem confiar dinheiro ou objetos à guarda de outro, e estes forem roubados na casa deste último, o ladrão, uma vez descoberto, restituirá o dobro. Se o ladrão não for descoberto, o dono da casa apresentar-se-á diante de Deus, para jurar que ele não pôs a mão sobre os bens do seu próximo. Em toda questão fraudulenta, quer se trate de um boi, de um jumento, de uma ovelha, de uma veste, quer se trate de qualquer outro objeto perdido, do qual se dirá: esta é a coisa. O litígio entre as duas partes irá diante de Deus, e aquele que Deus declarar culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se um homem confiar a guarda de um outro boi, uma ovelha ou um animal qualquer, e este morrer, ou quebrar um membro, ou for roubado sem que haja testemunha, o juramento do Senhor intervirá entre as duas partes, para que se saiba se o responsável pela guarda do animal não pôs a mão sobre o bem do seu próximo. O proprietário aceitará esse juramento, sem que haja restituição. Se o animal for roubado de sua casa, ele indenizará o proprietário. Se foi dilacerado por uma fera, trará como testemunho, não terá de pagar pelo animal dilacerado. Se um homem emprestar a outro um animal, e este quebrar um membro ou morrer na ausência de seu proprietário, terá de haver indenização. Se o proprietário estiver presente, não haverá indenização. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel bastará. Leis morais e religiosas. Se um homem seduzir uma virgem que não é noiva e dormir com ela, pagará o seu dote e a desposará. Se o pai recusar ceder-lhe, e pagará em dinheiro o valor do dote das virgens. Não deixarás viver uma feiticeira. Quem tiver comércio com um animal será morto. Aquele que oferecer sacrifícios a outros deuses fora do Senhor será votado ao interdito. Não maltratarás o estrangeiro e não o oprimirás, porque foste estrangeiro no Egito. Não prejudicareis a viúva e o órfão. Se o prejudicardes, eles clamarão a mim e eu os ouvirei. Minha cólera se inflamará e vós farei perecer pela espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está contigo, não lhe serás como um credor, não lhe exigirás juros. Se tomares como penhor o manto de teu próximo, devolver-lhe-ás antes do pôr do sol, porque é a sua única cobertura, é a veste com que cobre sua nudez, com que dormirá ele. Se me invocasse, eu o ouviria, porque sou misericordioso. Não amaldiçoarás Deus, não amaldiçoarás um príncipe do teu povo. Não tardarás a oferecer-me as primícias de tua colheita e de tua vindima. Tu me darás o primogênito de teus filhos. Da mesma forma farás com o primogênito de tua vaca e de tua ovelha. Ficarás 7 dias com sua mãe, no 8º dia mudarás. Vós sereis para mim homens consagrados, não comereis carne de um animal dilacerado no campo, jogá-lo-eis aos cães. Não levantarás um boato falso.
Não darás tua mão ao perverso, para levantar um falso testemunho. Não seguirás o mau exemplo da multidão. Não deporás num processo, metendo-te do lado da maioria, de maneira a perverter a justiça. Não favorecerás tampouco o pobre em seu processo. Se encontrares o boi de teu inimigo ou seu jumento desgarrado, tu lhe reconduzirás. Se vires o jumento de teu inimigo caindo sob a carga, guarda-te de passar adiante, ajuda-o a descarregar. Não atentarás contra o direito do pobre em sua causa. Abstente de toda palavra mentirosa. Não matarás o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceitarás presentes, porque os presentes cegam aqueles que veem claro e perdem as causas justas. Não oprimirás o estrangeiro, pois conhecereis o que sente o estrangeiro, vós que o fostes no Egito. Durante 6 anos semearás a terra e recolherás o produto, mas no 7º ano a deixará repousar em alqueire. Os pobres de teu povo comerão o seu produto, e os animais selvagens comerão o resto. Farás o mesmo com a tua vinha e o teu olival. Durante 6 dias farás o teu trabalho, mas no 7º descansarás, para que descansem o teu boi e o teu jumento, e respire um filho de teu escravo estrangeiro. Observareis tudo o que vos disse. Não pronunciareis o nome de outros deuses, e não se ouvirá sair de vossa boca.